Aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Deus pela vida do Gustavo, glória a Deus pela vida da família do Gustavo. Que família abençoada, em nome de Jesus. Eu costumo dizer que o maior presente que um pai pode dar para o seu filho não é uma faculdade, não é um carro depois que ele conclui a faculdade, mas o maior presente que um pai pode dar para o seu filho é Jesus. Porque se ele tiver Jesus, ele estará garantido, meu irmão. Em nome de Jesus, receba isso no seu coração, aprenda isso. Você que é pai e você que vai ter filho ainda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Tá legal o som aí? Tá legal o som aí, gente? Amém? Aleluia. Então, nós vamos agora, queridos, passar para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero que primeiramente você abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Aleluia. Efésios 4, versículo 11. Sem demora, vamos ler aqui, o texto vai dizer assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, diga profetas, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Glória a Deus. Queridos, nessa noite o tema da nossa mensagem é a vida de um profeta e suas lições. A vida de um profeta e suas lições. O nosso Deus é quem levanta pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos. E o ministério profético, ele precisa ser valorizado e ele precisa ser buscado também. Nós observamos que por toda a Bíblia, nós vemos grandes homens de Deus e até mulheres com esse ministério, levantados por Deus para profetizar. O que é profetizar? Profetizar é anunciar a palavra do Senhor. Os profetas de antigamente, principalmente do Antigo Testamento, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, o cânon bíblico formado como nós temos hoje, completo, bonitinho, com livros, capítulos e versículos, tudo bonitinho. Eles não tinham. A maior característica dos profetas do Antigo Testamento, a maior característica deles era a intimidade que eles tinham com Deus. A maior característica deles era o tempo que eles tinham de joelhos na presença de Deus, ouvindo Deus. Porém, o propósito do profeta, tanto nos tempos de antigamente do Velho Testamento, como do Novo, como dos de hoje, o propósito é o mesmo. É para que as pessoas ouçam a palavra de Deus da maneira correta. O maior ministério, ou não o maior ministério, mas a maior característica de um profeta é fazer com que as pessoas ouçam o que Deus tem para elas ouvirem. Diga ao seu irmão, diga, a maior característica de um profeta é fazer com que as pessoas ouçam o que Deus quer que elas ouçam. Só para abrir um parêntese aqui, quando falamos de profetas, nós não estamos falando daquele homem ou mulher que, na cabeça de alguns, chega e adivinha, ele revela a vida de alguém. O profeta, ele tem um dom de revelação? Ele tem o dom de revelação. Deus pode revelar através dele para alguém qualquer coisa? Pode, mas não é o principal. O principal na vida de um profeta é fazer com que tais pessoas ouçam o que Deus tem para elas ouvirem. Eles vão levar a mensagem do Evangelho, vão levar uma mensagem, um recado para tais pessoas. Esse é o principal ofício de um profeta. E eu quero ler com vocês também aqui, lá em Deuteronômio, eu cito muito esse texto, Deuteronômio 34, 10. É um dos versículos que eu mais cito a respeito de profetas.
Deuteronômio 34, versículo 10, o texto vai dizer o seguinte: e nunca mais se levantou em Israel profeta. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como quem? Como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Isso mexe com o meu coração, isso mexe com o seu coração. Moisés, ele foi um grande profeta, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que ouvia Deus e falava o que ouviu de Deus para o povo. O profeta ouve Deus e fala para o povo sobre o que Deus falou. E a primeira pergunta para reflexão, porque o nosso objetivo aqui é preparar a igreja para liderar. Nessa noite de hoje estamos falando a respeito de liderança. É a nossa quarta-feira que escolhemos para falar sobre liderança, sobre discipulado, sobre célula, sobre cuidado, isso e aquilo. E todo líder, ele tem que entender que ele tem que ter um ministério profético em sua vida. O profético, ele precisa existir na vida do líder. O líder que não é profético, ele não tocará a vida das pessoas. Entenda isso, guarda isso, anota isso. Um líder que não é profético, ele não tocará a vida das pessoas. Um líder que não é profético não levará a mensagem para as pessoas, a mensagem de Deus. Um líder que não é profético, ele pode levar aquilo que ele pensa a respeito da palavra. Porque uma coisa é aquilo que eu entendo da palavra. Outra coisa é aquilo que o Espírito Santo ministra ao meu coração quando eu leio a palavra. Quando você ouve um pregador, quando você ouve um profeta, quando você ouve um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ele é um profeta, quando você ouve esse homem falando da palavra, é diferente de ouvir outra pessoa falando a mesma palavra, mas que não tem o espírito profético. Você percebe quando você ouve alguém, você diferencia quando você ouve alguém que está falando da palavra, que está falando de Deus, se tal pessoa tem o espírito profético ou não, se ele esteve com Deus ou não. É importante, antes de qualquer líder subir para falar, antes de qualquer líder subir para ensinar, é importante que antes de estar no altar ministrando, é importante que antes ele tenha sido ministrado pelo Senhor. Antes de falar à multidão, você tem que ouvir no secreto, como alguns dizem. Antes de falar na multidão ou para a multidão, é preciso ouvir no secreto. E ouvir no secreto é o que o profeta mais faz. Você tem que desejar isso. Líderes de célula. Quem aqui é líder de célula? Levanta a sua mão. Líder em treinamento, em nome de Jesus. Líder de ministério, em nome de Jesus. Líder de rede, pastores. Nós precisamos ouvir a Deus. E nós temos aqui um homem de Deus, chamado Jeremias. E eu quero agora que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias mesmo. Vá lá para o livro de Jeremias e nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida a respeito desse homem. Nós vamos ler primeiramente aí no capítulo 19 e 20. 19 e 20, nós vamos ter um momento na vida de Isaías, onde Deus fala com ele para ele fazer tal coisa e a consequência que houve por ele fazer isso que Deus mandou ele fazer. A consequência na vida do povo, a consequência na vida de outros líderes e a consequência na vida dele mesmo. E aqui, na verdade, eu estava comentando com a pastora Keliane hoje, antes de vir, que o profeta Jeremias, ele foi levantado em um tempo difícil. Todo profeta, na verdade, ele é levantado em um tempo difícil. Mas Jeremias, ele sofreu muito. E aqui nós vamos ver o porquê que ele sofreu, tá? E tirar algumas lições desse sofrimento dele. Ele era conhecido como profeta chorão. Ele era muito fácil de chorar, o Jeremias, né?
Não é à toa que depois do livro de Jeremias tem outro livro dele, que é Lamentações de Jeremias. O microfone aqui não está legal aqui em cima para mim, viu, gente? Viu, galera? O microfone para mim não está legal. Está fugindo, está indo longe, vai e volta para mim aqui em cima, viu? Amém? Então, vamos ler aí o capítulo 19 aí, a partir do versículo 1. O versículo 1 em diante vai dizer assim: assim diz o Senhor. Amém, gente? Gente, glória a Deus. Amém. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro. Leve com você alguns anciãos do povo e dos sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Rinom, perto da entrada da porta dos cacos, e proclame ali as palavras que eu disser a você. Então, o que eu quero que você entenda primeiramente, antes da gente continuar, é o seguinte: imagine você estando na tua casa e sentindo Deus chamar você para o teu quarto ou o teu lugar de intimidade e de oração, e Deus fala claramente a você no seu ouvido, dizendo para você fazer tal coisa. Imagine você tendo esse estilo de vida. Imagine você tendo essas experiências corriqueiramente. Era isso que acontecia na vida dos profetas, principalmente do Antigo Testamento. Aqui Deus disse: olha, tu vai pegar um vaso de barro de um oleiro, ok? Comprar, você vai para tal lugar e lá você vai falar o que eu te disser para tu falar. Esse era o contexto de Jeremias aqui, e também na vida dele como um todo. Ele tinha que falar o que Deus, não era o que ele queria, não era o que ele buscaria. O que eu vou pregar hoje? O que eu vou ensinar hoje? O que eu tenho que falar hoje com o povo? Não. O profeta, principalmente nessa época aqui, ele era totalmente conduzido por Deus. Era Deus que dizia: vai ali e fala isso, vai acolá e fala isso, vai ali e fala isso. E Deus disse para ele isso aqui, ok? Versículo 3 vai dizer assim: diga, aí a mensagem de Deus, que Deus disse para ele falar: diga, ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: trarei sobre este lugar desgraça tal, que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios aos deuses estranhos, que nem eles, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram. Além disso, encheram este lugar com o sangue de inocentes. Aqui é Deus falando o porquê que ele traria desgraça para Israel. Então, só voltando aqui no versículo 3, a mensagem era a seguinte: diga a eles: trarei sobre este lugar desgraça tal, que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso. Então, Jeremias, ele era um homem de Deus e representava Deus, naturalmente. E na cabeça de muita gente, um homem de Deus, ele não pode falar palavras duras. Na cabeça de muita gente, um pastor, um profeta, um mestre, um apóstolo, se ele falar algo duro, e se ele tiver esse estilo de dureza nas suas mensagens, dizendo assim diz o Senhor, esse ali está cheio de ódio, esse ali não tem amor no coração. Jeremias, ele tinha essa característica, mas não era pessoal dele, era algo que vinha do Senhor. A mensagem vinha de Deus, para que ele falasse ao povo naturalmente. E aqui foi o que Deus disse, ou seja, não era uma mensagem boa para se ouvir. Não era uma mensagem boa para se ouvir. E aqui um primeiro entendimento a partir daqui também. O profeta, ele profetiza, ele fala aquilo que Deus manda ele falar, não aquilo que o povo quer ouvir. Não aquilo que o povo quer ouvir. Entenda isso. Eu quero que você se coloque na posição de líder.
mesmo que você não lidere célula ainda, mesmo que você nunca tenha pregado na sua célula ainda, mas você está sendo ensinado, você está sendo equipado para que você faça isso, para que você fale em nome do Senhor. Então, se coloque nessa posição e receba o que Deus está falando nessa noite. Ou seja, preste atenção, você vai falar aquilo que Deus te mandar falar. E eu não quero dizer, e nem estou dizendo, que você vai orar agora e Deus vai te falar e você vai esquecer a Bíblia. E vai dizer assim, eu estava orando e Deus falou isso a teu respeito. Não é disso que eu falo primeiramente. Isso pode acontecer? Pode. Mas a nossa base hoje de conhecimento e o nosso maior canal hoje de ouvir Deus é a Bíblia. Porém, e eu falo de mim, ok? Porém, quando um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, lê a Bíblia, Deus fala com ele naquilo que ele está lendo. Deus fala com ele naquilo que ele está lendo. E ele vê coisas ali que muitos não veem. E ele vai falar o que muitos não falam. E da maneira que muitos não falam e nunca falariam. E todo esse conjunto de características aqui que eu estou falando, de um profeta lendo a Bíblia e de um profeta ensinando, tudo isso aqui é ministrado por Deus no coração dele. Então, naturalmente, entenda, você como líder vai pregar a palavra, vai conversar com as pessoas, vai falar em nome de Deus para elas, mas nem sempre elas vão gostar. Nem sempre aquela palavra vai ser doce aos ouvidos dela no começo. As palavras naquele momento, elas serão duras e serão desagradáveis. Mas entenda, Deus manda dizer. Deus te mandou falar daquela forma, ensinar aquilo. É por isso que o mais importante que eu considero na minha vida é subir aqui no altar consagrado. É subir aqui no altar com uma palavra. Porque, por mais que a maioria não goste do que estão ouvindo, mas Deus me mandou dizer. E Deus tem um propósito. Ou seja, o que Deus está querendo, nem sempre eu preciso concordar. Muitas vezes, Deus mandou Jeremias falar, e ele não queria falar o que ele queria falar, o que ele falou. Mas era Deus que estava mandando ele falar. Então, só para desenvolver aqui, antes de continuar, ele levou uma mensagem de desgraça para o povo. Ele disse, olha, vai acontecer uma desgraça no meio de vocês. Deus mandou ele falar isso. Vamos continuar aqui a leitura, e aí Deus continua falando a respeito do motivo pelo qual a desgraça viria sobre Israel, e vamos agora para o versículo 10. Versículo 10, depois do que ele ia dizer, aí Deus diz assim, versículo 10, depois de falar, quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanham. Depois, quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanham e diga-lhes que assim diz o Senhor dos Exércitos, como se quebra um vaso de oleiro, que não pode ser mais restaurado, assim quebrarei este povo e esta cidade. E os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver mais lugar para sepultá-los. Assim farei a este lugar e aos seus habitantes, declara o Senhor. E aí ele continua. Okay? Ou seja, Deus usou o profeta Jeremias para anunciar uma desgraça ao povo. E Deus desenhou, Deus ilustrou para eles como que aconteceria. Era semelhante àquele vaso, que assim, se fora quebrado, não seria mais possível restaurá-lo. Assim também aconteceria com Israel. E aqui também, para você entender o contexto, aqui Jeremias está anunciando e profetizando o exílio, que era essa a desgraça. Ou seja, o rei Nabucodonosor, anos depois dessa profecia, ele viria, marcharia contra Israel, contra Judá, e levaria o povo cativo, escravizado para a Babilônia. Essa era a desgraça. Ou seja,
o fato de o vaso não poder mais ser restaurado, depois de quebrado aqui, ele falando, era a questão de que a decisão já está tomada. Vocês vão sofrer e não tem mais o que fazer. Palavra de Deus. E o profeta era o responsável por levar essa mensagem. Continuando, capítulo 20. Capítulo 20. Olha o que aconteceu agora aqui, ó. Olha só. Ele foi, Jeremias, fez o que Deus mandou ele fazer, falou o que Deus mandou ele falar. Certo? O profeta faz isso. E aí, porém, tem as consequências. Na vida do profeta que fala, na vida do povo que ouve e na vida de alguns líderes no meio do povo. Homens ou mulheres que dizem temer a Deus. Aí o que aconteceu aí, ó? Quando o sacerdote Pazu, filho de Imé, Jeremias era profeta, ele não era sacerdote. Naquela época tinha o templo do Senhor e tinha os sacerdotes. Mas Deus levantou Jeremias para profetizar contra todo mundo. E aqui, ó, um dos sacerdotes, chamado Pazu, né? Olha só. Quando o sacerdote Pazu, filho de Imé, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, quando ele ouviu isso, o que ele fez? Mandou espancar o profeta. E mandou prendê-lo no tronco, que havia à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Ou seja, naquele momento, o profeta Jeremias, depois de anunciar a palavra do Senhor, ele foi amarrado no tronco e foi espancado. Olhem que loucura. Entenda, o profeta é diferente. Diga assim, o profeta é diferente. O profeta é diferente. O profeta, ele fala o que Deus manda ele falar, e ele vai viver o que Deus permite que ele viva. Deus, em alguns momentos, não vai poupar o profeta do sofrimento. Eu estou falando para você como líder, eu como líder, nós como líderes temos que entender que nós temos que anunciar o que Deus manda a gente anunciar. Porém, o sofrimento, Deus em muitas situações vai permitir. Mas Jeremias não estava sofrendo por problemas pessoais. Outra reflexão. Ele não estava sofrendo porque estava doente. Ele não estava sofrendo porque se meteu em briga de família. Ele não estava sofrendo porque estava devendo. Ele não estava sofrendo por causa disso ou daquilo. Ele estava sofrendo por causa da palavra do Senhor. É outra reflexão, vale a pena parar e pensar. Por que ou pelo que nós temos sofrido? Eu sei que o sofrimento na nossa vida, ele sempre vai existir. Porque enquanto preso a essa carne e nessa terra caída, vamos dizer assim, e dominada pelo maligno, o sofrimento é algo real. Mas vale a pena a reflexão. Nesse momento, Jeremias não estava sofrendo por problemas pessoais. Então, eis a pergunta: você tem sofrido por anunciar a palavra de Deus? Você tem sofrido como líder por ser um líder de célula, um pastor? Você tem sofrido por ser crente? Ou você não tem sofrido por isso, mas por outro lado, muitos sofrimentos assolam você? O profeta, ele sofre por causa da palavra. E eu te digo uma coisa: se você nunca sofreu e nem está sofrendo por causa do que Deus tem te mandado fazer, vale a pena pensar se você realmente tem falado o que Deus manda você falar, se realmente você tem vivido uma vida de intimidade com Deus. Porque eu te garanto, meu irmão, se você é um profeta, se você é uma profeta, vez por outra nós sofreremos por causa da palavra do Senhor e por causa do que Deus manda a gente fazer. Nós seremos criticados.
muitos debocharão da gente, alguns perseguirão a gente, e em casos extremos, nós seremos atingidos fisicamente com prisões, e eu creio que isso vai se intensificar à medida que o tempo for passando. Homens e mulheres de Deus, à medida que o tempo for passando, na nossa geração, eu vejo isso na nossa geração e na nossa nação. Eu contemplo isso, eu vejo isso. Pastores, líderes, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, sendo perseguidos, espancados, presos, humilhados, chicoteados, mortos, por causa da palavra do Senhor. Nós vivemos em uma nação livre, por enquanto. Em muitas outras nações, nesse momento, milhares estão sofrendo perseguição. Outros milhares estão presos. Esposas de pastores, de missionários na Nigéria, perderam os seus maridos e não sabem onde estão, porque saíram para pregar, saíram para o culto e não voltaram mais. Na China não é diferente. Muitos missionários saem, muitos pastores saem de casa e não voltam mais. Eu vejo isso no futuro bem próximo aqui no Brasil. Pastor, que loucura é essa que você está falando, pastor? Nós temos orado pelo Brasil, a bandeira do Brasil está bem aí e tal. É verdade. Nós temos orado e precisamos continuar orando. Mas eu vejo que o fim dos tempos, ele vai se intensificar, tocando algumas nações livres, no que diz respeito à perseguição àqueles que professam a sua fé em Cristo. Então, essa mensagem também serve para a preparação da igreja e do povo de Deus. Até porque, se você não for um profeta de Deus, um homem ousado de Deus, na primeira perseguição você desvia de Jesus. E nós temos que nos preparar e entender que, caso aconteça, ou quando aconteça isso, nós não vamos desistir de Jesus. Amém, igreja? Nós não vamos parar. Então, continuando na leitura, o texto diz, quando o sacerdote, aliás, já lemos, né? Aí o versículo 3, na manhã seguinte, ou seja, ele ficou uma noite inteira, um dia e uma noite talvez, preso, sofrendo, né, e tal. Então, na manhã seguinte, quando o Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse, é aqui onde entra o profeta raiz, o profeta que não é abalado mesmo em meio ao sofrimento, o crente que continua sendo crente e mais crente ainda depois do sofrimento. Jeremias lhe disse, na hora que o sacerdote mandou soltar ele, ele disse, o Senhor já não o chama Pazur, e sim Magor-Missabib, pois assim diz o Senhor, farei de você um terror para você mesmo, e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos, quando eles forem mortos à espada pelos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei toda a riqueza desta cidade nas mãos dos seus inimigos, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros do rei de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Pazur, olha só, Jeremias aqui, ele não está com medo. Pazur mandou espancar ele. Ele tinha autoridade para prender ele de novo. Mas na hora que Jeremias sai, ele não sai chorando, dizendo, rapaz, obrigado aí. Eu sofri tanto, pode ficar tranquilo que eu não vou mais falar isso. Ele não saiu falando isso. Ele saiu profetizando contra ele. E ainda disse assim, e você, Pazur, e todos os que vivem na tua casa, irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão. Olha só o profeta. Lá vocês morrerão e serão sepultados. Você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. Diga glória a Deus.
Isso mexe comigo. E isso tem que mexer com você. Deseje ser usado por Deus. E deseje ser direcionado pelo Espírito. Porque aqueles que estão seguros são aqueles que obedecem a Deus. Não importa se com sofrimento ou sem sofrimento. Não importa. Ande no espírito profético. Sinta Deus na tua vida. O profeta, ele é íntimo de Deus. O profeta pensa, respira fundo, ele sente no seu espírito, ele olha no horizonte, ele olha no vazio, e o que é isso? Deus falando no espírito do profeta. Deseje ouvir Deus. Quando você ouve Deus, Deus fala com você, Ele envolve você. E você é encorajado para viver na presença de Deus e falar aquilo que Deus manda falar, independentemente se aquilo que você fala pode atrair perigo para você ou não. Aqui foi o que Jeremias, ele fez no Espírito do Senhor. Foi o que ele falou no Espírito do Senhor. E vale também outra reflexão: o profeta nem sempre será entendido no momento, não será compreendido no momento. O que Jeremias falou não aconteceu imediatamente, passaram-se anos para que isso acontecesse, mas ele falou. E aqui no caso agora, entra uma conversa do profeta com Deus. E aqui eu já vejo a humanidade do profeta, o momento em que o profeta, ele sai da frente do povo, ele se recolhe à presença de Deus e ele conversa com Deus. E aqui é algo curioso. Jeremias, ele se queixa a Deus. Ele sente a dor e ele vai conversar com Deus. Preste atenção, o profeta não se queixa na frente do povo. Se o profeta sofre, ele não reclama na frente do povo, ele reclama com o Senhor dele. Ele vai e fala o que Deus mandou falar, mas qualquer reclamação, ele faz para Deus. E foi o que ele foi fazer. E aí olha o que acontece aí, ó, versículo 7. Ele diz assim, ó: Senhor, tu me persuadiste e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. O primeiro entendimento aqui que a gente consegue absorver no nosso espírito é o seguinte: ele foi conversar com Deus, mas o argumento dele diante de Deus não foi capaz de convencer Deus a dizer assim: tá bom, então a partir de hoje, meu filho, vá para a sua casa, vá para a sua esposa, não precisa mais pregar, tá bom? Eu vou levantar outro, já sofreu demais, pode ir. Deus não fez isso. Deus permaneceu com o seu propósito na vida de Jeremias. E Deus convenceu Jeremias a continuar. É por isso que ele diz assim, ó: tu me persuadiste e eu fui persuadido. Ou seja, o Senhor me convenceu. Eu fui convencido. O Senhor foi mais forte do que eu e prevaleceste. Mas ele fala, ó: eu sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Existe outra característica do profeta, eu vou te dizer qual: a solidão. Todos zombam de mim, todos debocham de mim. Lá vai aquele pastorzinho, lá vai aquele crentinho. Em muitos momentos, ou em alguns momentos, se você é um profeta de verdade, algumas pessoas não vão querer se aproximar de você. Às vezes até quem teme a Deus não vai querer estar perto de você. E eu te digo um dos motivos. Sabe por quê? Porque muitos temem a presença
de um profeta. Porque no fundo, tais pessoas sabem que aquele homem, aquela mulher, ouve Deus e vê o que ninguém vê. E tais pessoas têm medo de se aproximar de alguns profetas, porque têm medo de serem expostos os seus erros, de serem expostos os seus pecados, têm medo de serem chamados à atenção. Às vezes isso acontece na vida do profeta. E entenda, se colocando você no lugar do profeta. Nem sempre você terá uma multidão te seguindo. Nem sempre você terá gente todo dia querendo ir para a tua casa. Nem sempre, quando você chegar no meio de um grupo de pessoas, nem sempre as pessoas vão estar ali ao teu redor. Por causa disso. Não é porque você é antipático, não é porque você é gente ruim, não é porque você é isso ou aquilo, mas é porque tais pessoas temem você. E às vezes elas querem ficar distantes, porque não querem ser expostas. Às vezes isso vai acontecer com você, profeta de Deus. Quem quer ser um profeta de Deus aqui? Aprenda isso. Continuando, versículo 8, ele diz assim, olha, continua falando com Deus. Sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, aí ele fala, ó, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos, estou exausto tentando contê-lo, não posso mais. O que ele está dizendo aqui? A gente já falou isso aqui algumas vezes. O que ele está falando? Olha, quando eu penso em desistir, quando eu penso em parar, um fogo, uma queimação começa dentro de mim, e eu não consigo resistir a isso. Só que ele abre o coração com o Senhor. Eu estou exausto, tentando contê-lo, não posso mais. Ele estava cansado de tentar desistir, mas não conseguia. E aqui vale a pergunta, ó, Jeremias, ele tentou desistir. Aqui ele está falando que tentou. Ele pensou, não vou mais falar disso. Mas quando ele pensava, um fogo vinha de dentro para fora nele. A pergunta que eu te faço é, você já tentou, não é pensou apenas, tentou desistir da tua célula e não conseguiu? Você já tentou desistir do teu ministério, mas não conseguiu? Você já teve esse tipo de experiência? Ou até mesmo de ser crente? Você já tentou desistir de ser crente e não conseguiu? Reflita. Jeremias, ele tentou, mas não conseguiu. E aqui é uma característica dos profetas. Profeta que é profeta, e quando eu falo profeta, é homem e mulher. Profeta que é profeta, ele tem algo diferente dentro dele. É esse fogo aqui que Jeremias tinha. Muitas vezes, você vai tentar parar, mas não vai conseguir. Não é que você não tem mais livre-arbítrio, mas é que existe algo diferente na vida de um profeta. Ele pode estar triste, ele pode estar se preparando para pregar no culto, na cela ou em algum lugar, e ele pode estar com a cabeça cheia disso e daquilo. Mas quando chega o momento de Deus falar com ele, Deus arrebata ele. Ele sobe no altar e é usado por Deus. Existe algo diferente na vida do profeta. Existe um fogo que nem mesmo ele sabe explicar. Existe algo dentro do profeta que nem mesmo ele sabe explicar. Porque como é que se explica isso aqui? Ó? Vou ler de novo. Ó. Ele diz assim, ó, versículo 9. Mas, se eu digo,
não mencionarei mais, ou seja, não falarei mais de Deus, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Uma queimação, um fogo cresce dentro de mim. Eu já disse para Deus em oração, me amarra a ti, Senhor. E eu já disse para Deus, tira o meu livre-arbítrio. Hoje pela manhã foi a última vez que eu falei, dizendo, Deus, me amarra a ti, me escraviza, Deus, e tira a minha vontade, para que seja só a tua vontade na minha vida. Eu não quero ter mais vontade. Só que eu disse assim também, eu disse, porque a carne fala. Quando você fala algo assim, a carne fala. Eu disse, eu sei que se o Senhor fizer isso, se o Senhor tirar o meu livre-arbítrio, me escravizar, me amarrar a ti, me acorrentar, se eu não tiver mais pisado nada, mas só o Senhor na minha vida, eu tenho certeza que eu não vou me arrepender. Eu tenho certeza que eu não vou me arrepender. Se o Senhor tirar o meu livre-arbítrio hoje, eu tenho certeza que eu não ia me arrepender. Isso é o profeta. E eu quero que você compreenda isso e busque isso na sua vida. Você tem medo de viver só para Deus? Você tem medo de ter só Deus como opção? Você tem medo de ter só Deus como opção? Será que você se arrependeria? Eu tenho certeza que eu não me arrependeria. E aí, o profeta aqui, eu vejo, porque ele continua falando, e eu vejo que o profeta, ele está num dilema existencial, e ele está numa crise também de identidade. Porque ele continua falando, e aí, o versículo 14, olha só, o profeta Jeremias, ele sofria tanto, que olha o que ele falou para Deus, maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu a luz. Não parece loucura isso aqui, gente? A vida do profeta, em muitas situações, será assim. Continuando, maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e grite de guerra ao meio-dia, porque ele não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido o meu túmulo e ela teria ficado permanentemente grávida. Por que sair do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na vergonha? Eu afirmo que, e defino isso aqui como algo chocante. Isso aqui é algo chocante. Como que um homem de Deus, um profeta do Senhor, ele fala isso, gente? Você está chocado com isso? Um profeta que diz, maldito o dia, eu não devia ter nascido não. Eu vim para essa terra só para sofrer. Quem falou isso? O profeta Jeremias. Nós estamos aprendendo hoje algumas lições com um profeta chamado Jeremias. O que aprendemos com essas duas situações em que ele tanto questiona Deus, se queixa com Deus, como que amaldiçoa o dia do nascimento? Eu não queria ter nascido. Eu sou nascido para sofrer. Entendendo uma coisa. Quando Deus escolhe alguém, a vontade de Deus vai ser feita na vida daquela pessoa. Mas não significa dizer que a vontade de Deus ser feita na vida daquela pessoa vai trazer só paz e amor para ela. Prosperidade, vida boa, barriga cheia, roupa boa, casa boa.
quero trazer esse lado hoje para a vida da igreja Batista da Promessa. Eu sei, eu preguei sobre isso. O padrão de Deus é a vida abundante. Rogério, o seu conhecimento profundo e detalhado. Eu te amo, Rogério. Eu prego às vezes, e alguns temas ele melhora o tema. E às vezes eu não tenho um tema, e ele, ó pastor, esse é o tema aqui, ó. O padrão de Deus é a vida abundante. Eu preguei sobre isso. O padrão de Deus é a vida abundante, é isso mesmo. Porém, que presta atenção. Profeta é diferente. Profeta fala o que Deus manda ele falar. Profeta faz o que Deus manda ele fazer. Isaías andou, se não me engano, 3 anos. Loucura isso. Deus mandou a Oséias se casar com a prostituta. Isso é loucura. Isso é loucura. Agora, quem somos nós para questionarmos Deus? Quem somos nós? O profeta é diferente. Entenda isso. O profeta é diferente. Eu quero fechar com o exemplo de Jesus. Não, pastor, mas não está muito sério esse negócio. Jeremias sofreu muito. Ele foi lá, fez o que Deus mandou ele fazer, falou o que Deus mandou ele falar. Quanto tempo não foi preso? Sim. O nosso maior exemplo desse tipo de realidade chama-se Jesus. O Filho de Deus. Jesus, ele sofreu e muito. Durante todos os dias, ao longo dos 3 anos e meio que Jesus ele se revelou, ele foi enviado por Deus, ou se manifestou a partir de 30 anos, naqueles 3 anos e meio, Jesus sofria. E quando foi chegando o momento, quando foi chegando a hora dele ser crucificado, o seu sofrimento aumentou. E o momento mais difícil de Jesus, que começou a partir do jardim de Getsêmani, quando ele suou sangue e suor ali misturados, ele chega para Deus, o seu Pai, como nós sabemos, como nós conhecemos, de cor salteado. O que ele diz para Deus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas se não for possível, que seja o quê? A tua vontade. Profeta, que é profeta, ele tem consciência de que a vontade que tem que ser feita não é a dele, mas é a de Deus. Profeta, que é profeta, está disposto a sofrer. Não importa o tamanho da dor. Não importa o tamanho da dor. Eu me lembro de um livrozinho bem pequeno, intitulado como Torturado por Amor a Cristo. É antigo, de um missionário, um homem de Deus, chamado Richard Umbrecht. Richard Umbrecht, na Romênia, há muitos anos atrás. E naquele livro conta que este homem, ele foi preso. E ele pregava a palavra, por isso que ele foi preso. Porém, no meio do comunismo, principalmente, na perseguição ferrenha que essa ideologia, ela prega e ela vive, eles têm que eliminar as igrejas, têm que eliminar os pastores, eles têm que eliminar o Deus da sociedade. Então, o que eles fazem? Eles perseguem pastores, eles matam, porém, antes de matar, eles perguntam se o pastor quer renunciar a Cristo, se o pastor quer desistir de Cristo, se o crente quer deixar de ser crente. Olha, se você prometer para a gente que não vai ser mais crente, você está livre. Porém,
na vida do profeta e de alguns líderes e pastores, eles fazem algo diferente, que é a tortura. E ele foi torturado por amor a Cristo. Porém, ele era casado e tinha filhos. E a história conta que ele foi colocado, já depois de ter sido torturado muito, 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 colocaram ele e diante dele colocaram a sua esposa e filhos. E ali disseram: você vai negar a Cristo ou não? A sua esposa mais madura apenas chorava, mas os filhos desesperados, pedindo para que o pai renunciasse, negasse. Mas o que o pai gritava? Não, deixe ele me matar, deixe eles nos matarem, porque eu sei que todos nós nos encontraremos na glória depois da morte. Essa é a minha certeza. Meus filhos, deixe que ele nos mate. Não, deixe que ele nos mate, porque depois da morte nós nos encontraremos na glória. Profeta é diferente. Jesus estava sofrendo, mas ele sabia do final. A dor era tão grande, até Jesus, por isso que a gente entende Jeremias, porque até Jesus pediu para parar de sofrer. Até Jesus. Jeremias também. E nós? É por isso que, agora há pouco eu falei, reflita, os seus sofrimentos são apenas por erros seus? Os seus sofrimentos são apenas por pecados próprios? Ou você tem sofrido por Cristo? Algum dia você sofreu por Cristo, por causa de Cristo, por causa da Bíblia? Algum dia na tua vida? O profeta vai ter momentos de sofrimento, mas o profeta sabe aonde ele vai parar no final. Vale a pena cada sofrimento, vale a pena a solidão por ser profeta, vale a pena a crítica por ser profeta, vale a pena a ridicularização por ser profeta, vale a pena a prisão por ser profeta, vale a pena a tortura por ser profeta, vale a pena qualquer sofrimento por ser profeta, porque nós sabemos que esse corpo, ele vai passar, e nada vai nos deter de nos encontrarmos com Deus eternamente. Profeta que é profeta anda nessa certeza, nessa convicção. Você que está aqui nessa noite, aproxime-se de Deus, tenha intimidade com Deus, comece a ouvir Deus, em casa, no teu lugar de intimidade, sim, mas também andando de carro, mas também andando de moto, dentro da sala de aula, jogando bola, ouvindo e fazendo com coragem o que Deus manda você fazer, deixando de fazer também coisas que Deus manda você deixar de fazer. Eu digo e declaro que o espírito profético alcance você, querido. Nós precisamos de profetas na nossa geração. Precisamos de homens de Deus ousados como Jeremias. Como o profeta Micaías, para terminar aqui, como o profeta Micaías na época do rei Acabe. O profeta Micaías estava ali diante de Josafá, rei de Judá, e diante de Acabe, rei de Israel. E ali o profeta Acabe, ouvindo Micaías profetizou contra ele. E depois Acabe disse: olha, prenda esse homem, prenda, e só solte quando eu voltar da guerra. Se você voltar vivo da guerra, rei, Deus não falou na minha boca. Olha o que esse homem falou. O rei disse: ó, prenda esse homem, só solte ele quando eu voltar da guerra. E ele disse: se você voltar vivo, Deus não falou na minha boca. E o que aconteceu? Acabe morreu na batalha.
Profeta que é profeta, ele fala e acontece. Amém, igreja? Aplauda a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E eu convido você a se colocar de pé nessa hora. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é poderoso. E eu te digo uma coisa: o lugar do profeta, como disse Gregório Micnucci, que já faleceu, o lugar do profeta é no pé da montanha. O lugar do profeta é aos pés do Senhor. O lugar do profeta é chorando na presença de Deus. É do profeta que nós precisamos. São das profetisas que nós precisamos. Meu querido, seja despertado nessa noite para o secreto. Seja despertado nessa noite para ouvir Deus. Quais as prioridades na tua vida? Reflita nisso. Quais as prioridades da tua vida? Coloque como prioridade na tua vida a partir de hoje, ouvir Deus. Ouvir Deus. Coloque como prioridade na sua vida, ouvir Deus. É de homens e mulheres que ouvem Deus, e estes são profetas, que nós precisamos. Eu quero ver uma igreja cheia de profetas. Homens e mulheres que ouvem a Deus. Homens e mulheres que não desistem por causa do sofrimento, por causa da palavra de Deus. Homens e mulheres que profetizam, que falam o que Deus manda falar, independentemente do que vão falar dele, se vão gostar ou não. Em nome de Jesus, ok? Coloca uma de suas mãos no seu coração, nessa hora, e vamos orar, em nome de Jesus, selando essa palavra, em nome de Jesus. Pai, eu oro